Meu nome é Adriana de Cássia Moreira, eu tenho 34 anos e eu nasci na cidade de Guarulhos. Eu sou a primeira e única dos meus pais, também sou neta única. Meus avós são migrantes, os meus avós maternos são migrantes da Paraíba e de Pernambuco, e a minha avó é uma migrante mineira. Eu tenho a impressão que o pai do meu pai era baiano, mas eu não tive contato com ele, então eu não sei afirmar isso. Minha avó veio de Minas de trem e rapidamente se empregou no trabalho doméstico, morando na casa das patroas. E ela conseguiu se emancipar e conseguiu rapidamente passar a morar sozinha. Ela não tem essa leitura, ela não tinha essa leitura a respeito da emancipação do corpo feminino, da sexualidade do ponto de vista que eu sei elaborar, mas eu acho que ela era uma mulher livre, assim, porque ela ia no baile, ela tinha namorados, ela era uma mulher extremamente respeitada pelas pessoas. Quando já estava no começo da faculdade e eu fui conhecer um pouco sobre o Geraldo Filme, sobre a trajetória dos negros na cidade de São Paulo, sobre a trajetória da Dona Augusta, que era a mãe do Geraldo Filme, a construção que tinha no centro da cidade, eu passei a enxergar a minha avó dentro dessa trajetória, né? De uma luta pela sobrevivência, mas de alguma medida de uma emancipação também feminina. Ela trabalhava em casa de família de pessoas que estudavam, né? Minha avó ficou grávida do meu pai, ficou com meu avô, mas meu avô jogava e chegou um momento que ela mandou meu avô embora. E para minha avó a educação era muito importante. Então, em meio a todos os problemas que tinha, na casa da minha avó tinha livros, meu pai lia poesia e ela tinha uma perspectiva assim meio frente negrina, negros para o progresso, assim, sem necessariamente formular desse ponto de vista da linguagem, mas ela tinha uma questão com a língua, com os estudos, com a organização. Então, eu lembro que eu era criança, eu não podia falar por causa que, eu tenho que falar por quê, ela me corrigia. E ela é muito importante, porque ela conseguia, sem perder coisas que eu achava importante, da trajetória da vida dela, da origem dela em Minas Gerais, mas ela aprendeu algumas coisas nessas casas, sobretudo a relevância da boa educação no trato pessoal, e da importância da educação formal. Então, o meu pai é da primeira geração que é da última geração de quando você tem que fazer uma prova para ir para o ginásio. E ele é um dos poucos amigos dele que faz a prova e vai estudar numa escola pública, mas é numa escola pública no centro da cidade de Guarulhos. E sempre tinha o dinheiro da condução e o dinheiro do caderno, porque era um valor para minha avó isso. Ele vai para a escola, estuda no centro de Guarulhos e é num lugar, a escola pública nos anos 60 não era a escola pública que a gente tem hoje, então ela tinha um outro, do ponto de vista da qualidade da educação, de determinados conhecimentos formais. O meu pai conseguia acompanhar a escola, ele fez Senai, que era uma saída, né, para os negros, para os pobres, uma profissão, e tinha uma coisa, ele ia fazer faculdade. Ele não tinha a expectativa da universidade pública, como eu já tive, mas ele foi fazer faculdade, porque na trajetória, estranhamente, a minha avó conseguiu construir uma trajetória que a universidade estivesse no horizonte. Trabalhava como metalúrgico e fazia o curso de educação física noturno numa faculdade particular lá em Guarulhos. Quando meu pai tinha mais ou menos 12 anos, ele sempre conta que ele estava no centro, não sei se era no centro, acho que era no centro de São Paulo, e ele viu uma roda de capoeira do mestre Caiçara e do mestre Silvestre, acho que são esses dois. E ele achou aquilo a coisa mais fantástica do universo, só que jamais teria coragem de pedir para minha avó, porque ele saberia que minha avó não teria condições de pagar o curso de capoeira. Quando acho que meu pai tinha uns 16 anos, ele fazia algum trabalho assim que minha avó não gostava muito, mas ele reencontrou a capoeira, o mestre Mirão, o grupo Rosa Baiana, e passou a praticar capoeira. E a capoeira organizou também, acredito, a minha narrativa é essa, talvez ele discorde, um sentido na vida dele, porque mesmo quando ele termina, o Mirão era uma pessoa pública na cidade de São Paulo, meu pai não teve um pai muito próximo,
O meu pai sempre fala assim que o Mirão nunca rompeu nenhum acordo que ele fez. Inclusive, quando meu pai entrou na faculdade, ele não poderia. Ele trabalhava, tinha que pagar a faculdade, ainda ajudar em casa, não teria condições de continuar pagando a capoeira. E o Mirão falou, não, continue fazendo capoeira conosco e não precisa pagar. E ele se formou, né, naquela tradição de tem cordão, que tem o mestre Bimba, que tem cordão, que tem comprovante. E anos mais tarde, meu pai vai se dedicar, durante muitos anos na vida dele, à capoeira. Isso é a história mais assim do meu pai e da minha avó. Que eu acho que eu sou o que sou assim muito por causa deles. Aí a minha mãe, ela é a filha mais velha de muitos irmãos, de uma família nordestina que tem todas as contradições do marido que bate, tem várias mulheres, os filhos que têm que trabalhar cedo, que não tem essa compreensão da importância da educação, tem só isso do ponto de vista retórico, mas não acredita efetivamente nessa... Não foi convencido ainda da importância e da valorização da educação formal, são muitos irmãos, muitas confusões. E elas, em um momento lá, minha mãe trabalhava numa firma, meu pai também, e eles se encontraram, tiveram um projeto de vida lá e se casaram e aí eu nasci. Rapidamente, assim, acho que uns 3 anos após meu nascimento, eles se separaram. E em virtude dessa separação, a minha avó, mãe do meu pai, que me olhava, e enquanto minha mãe trabalhava, e o meu pai era professor da escola pública da região e de umas 3 escolas particulares. A minha avó conseguiu comprar uma casa. E essa casa que nós temos ainda é num bairro de super prestígio lá em Guarulhos. Na época não era, mas todas as famílias foram as famílias pobres. Várias empregadas domésticas compraram terrenos naquela época. A maior parte já perdeu, a família não deu conta. A minha avó conseguiu organizar uma vida que a gente até hoje tem essa casa. E nós morávamos nessa casa e o meu pai era professor particular das escolas particulares da região e de uma escola pública da região. E para minha mãe ir trabalhar, eu fui para a escola muito cedo. A minha avó ficava uma parte do tempo comigo, um período da tarde eu ia para a escola que meu pai dava aula. Era uma escola particular, no Maia, perto do Bosque Maia, super... uma classe de gente rica de verdade, né? Não era de classe C na época. E a escola acabou sendo... Eu nunca saí da vida, nunca na minha vida eu fiquei sem a escola, porque até quando eu deixei de ser aluna, eu virei professor. Então, sempre estive na escola. E aí foi quando a escola, junto com a família da minha mãe, quando eu fui vivendo as experiências da diferença. A família da minha mãe não é uma família negra, é uma família nordestina que tem negros, mas que não tem isso elaborado de maneira positiva. E eu era uma criança negra que tinha acesso a uma boa formação, uma boa formação. Tinha alguns brinquedos. Meus pais, durante os anos 80 e os anos 90, meus pais não ficaram desempregados. Ainda assim, eu ainda tinha a minha avó, que era aposentada e tinha uma outra compreensão lá, inclusive financeira. Então, eu tinha muitas coisas que os meus primos não tinham. Tinha coisas materiais e oportunidades formais. Só que o tempo todo eu era criança que tinha dificuldade de relacionamento, que não tinha amigos, e ninguém levava em consideração nesse processo que eu era uma criança negra, que estudava numa escola particular de gente muito rica, e depois eu ficava entre as pessoas muito pobres. E às vezes as experiências que eu tinha de ir na terapia, era uma terapia também que nunca passou pelas relações raciais. Eu não acho que as relações raciais vão explicar todo o universo, mas elas têm uma força de construção estrutural da sociedade e também de construção de subjetividade que não pode só ser desconsiderada. Então, eu era a neguinha do sarará, eu ia para a escola, na 4ª série eu fui para uma escola particular que o meu pai dava aula, então a perua passava 10 para 6 e 10 na minha casa, eu entrava na perua. Quando da próxima casa era do Tiago Tácula e do Rubens. Da casa do Tiago Tácula e do Rubens até chegar na escola, que a gente chegava às 7 e 10, eu era reiteradamente chamada de carvão mineral.
E não existia absolutamente nenhuma intervenção a respeito disso. E quando ainda existia, é brincadeira, isso não é nada. Na minha casa eu era a neguinha do sarará, preta da escola de boy, a menina mimada. Eu não estou dizendo que eu não era mimada e que eu não estudava numa escola de boy. Mas quando você usa um traço físico para qualificar isso, acho que a gente tem que pensar sobre o que está mediando aquelas relações. Mas a escola, eu acho que eu tive bons professores, porque na escola tinha uma retórica do direito e tinha uma retórica da igualdade, embora ela não se realizasse no cotidiano, porque eu era na 7ª série eu era golofeiesa, né? Eu ficava na escola o dia todo e teve um momento que eu não descia para o intervalo, eu estava sempre escondida porque eu era namorada do Pelé. Uma série de coisas aconteciam, mas do ponto de vista assim, daquilo que a gente estudava, parecia que existia uma possibilidade das coisas serem resolvidas e que talvez fosse a minha conduta, a minha postura que não ajudasse. Quando eu estava na 7ª série, apareceu a revista Raça. Com todos os problemas que a revista Raça tinha, mas a minha mãe era uma mulher muito vaidosa e eu só usava roupa de moletom. Eles não potencializavam outras coisas em mim também, mas eu não lidava bem com batom, não lidava bem com o meu cabelo, não lidava bem com uma série de coisas. E a revista Raça, eu não sei porque o meu pai começou a comprar, eu não sei como eu tive acesso, mas o meu pai, em alguma medida, nesse período, começou a pensar mais ou externar mais o pensamento sobre essas coisas. Eu lembro de criança, assim, do meu pai estar conversando com um amigo, aí eles imitavam, assim, a fala do Marx. Eu lembro deles imitarem o Lula e o Collor no debate. E eu lembro, assim, que tinha um livro em quadrinhos que era O Capital em Quadrinhos, né? Então, meu pai estava mais ou menos alinhado, assim. E aí eu lembro, na 7ª série, como foi importante essa revista. Foi quando eu aprendi a me relacionar melhor com o meu cabelo, quando a minha mãe passou a comprar roupas mais femininas, tal, e ela comprava e eu não usava. Eu passei a usar, e aí eu fui me empoderando de um discurso e passando a ter menos medo de dizer que existia racismo. E quando eu pude falar isso, parece que o mundo se transformou na minha vida, porque é como se fosse... que o problema não tivesse só em mim, né? Que o problema fosse da sociedade, assim. Foi muito importante. Nesse período, meu pai é professor de carreira do município, ele é supervisor de ensino. Eu não sei exatamente o motivo, mas eu sei que naquela região, naquele período, acho que foi 97, 98, começou umas discussões sobre relações étnico-raciais na escola, tinha um movimento organizado, e o meu pai, embora seja uma pessoa apolínea, né, ele não se indispõe, não grita, não vai para o enfrentamento no debate político, ele começou a se engajar nessas discussões. E, para além disso, ele era um supervisor de ensino que dava aula de capoeira, então ele tinha um grupo de capoeira, então ele estava sempre inserido nesses circuitos. E eu lembro claramente de, em muitos momentos, ir participar dessas discussões, por causa do que meu pai estava organizando com as crianças. Foi um momento também que aconteceu os Racionais, MCs, que o Taíde. E eu lembro que eu estudava numa escola e que eu não conhecia assim, as músicas. E a escola era particular, mas tinha uma rádio, a Jovem Pan. E eu lembro das meninas da escola se perguntando se eu já tinha escutado fim de semana no parque. E era um momento em Guarulhos que tinha um problema grave de água, gravíssimo de água, que faltava água. E eu lembro do fim de semana do parque, ele narrando o problema de que não tinha água, como que era viver num lugar que não tinha água. E essas coisas foram construindo um repertório meu, assim, na adolescência, que eu acho que eles nos Estados Unidos, eles acham que o hip hop não é um fenômeno social que não é para ser estudado na antropologia. Eles acham que é para ser estudado na economia. E mesmo você que não faz rap, você é da escola do hip hop porque o hip hop ensinou a você ver o mundo. Eu acho que eu sou dessa escola, que isso compõe a leitura de mundo que eu tenho hoje e que me reposiciona me posiciona de uma maneira menos desconfortável no mundo. E eu lembro de ir nesses debates com meu pai, de como isso foi
foi me fortalecendo, porque daí eu fui para uma escola particular que era de gente mais rica ainda, e eu era a única criança negra, e dessa vez eu não era nem a filha do tio Walter, porque antes eu era a filha do tio Walter, o professor. Eu não era nem mais isso, e como teve os conflitos lá. E nessa escola eu tive professores também que foram muito importantes. Hoje eu olho assim na história, eles são sindicalistas. A Andréia ela fundou o Sindicato das Escolas Particulares lá em Guarulhos, ela ainda é presidente do sindicato. Tem o professor Ailton, que ele é presidente do Sindicato das Escolas Particulares aqui. E teve o professor Antônio, que hoje ele é meio difícil. Eu acho bem difícil ser amiga de professor, assim, porque são muitas coisas. Mas esses são professores que deixaram marcas muito significativas, sobretudo o Antônio e a Andréia. A Andréia falava que a gente tinha que ler, ela é professora de literatura, mas era diferente, assim, a gente lia literatura com ela, mas eu podia conversar com ela sobre outras coisas, eu podia tirar outras dúvidas, e ela e o Antônio foi o que nos incentivaram a criar um grêmio. A gente criou o primeiro grêmio pós-democratização de uma escola particular em Guarulhos. Foi quando eu conheci um espaço cultural lá em Guarulhos que se chama Florestan Fernandes, ele existe até hoje. Naquela época, era a época dos fiscais, da máfia dos fiscais, que várias pessoas foram presas aqui em São Paulo e vários vereadores foram presos lá em Guarulhos. E eu estudava com os filhos desses vereadores. E aí tinha um vereador, que era o Albertão. Era o único vereador que o PT elegia. Ele, assim, era sempre o vereador mais votado. Assim, acho que 30% dos votos da cidade iam para o Albertão. E eu comecei a frequentar, em virtude do movimento estudantil, esse espaço cultural, que era do mandato dele. E aí lá eu conheci os anarcopunk, o sindicato, era na época da quebradeira de várias empresas lá em Guarulhos. Então eu conheci vários sindicatos, pessoas assim, metalúrgicos, que trabalhavam na Iderol, que tinha fechado. Mas meus pais não gostavam muito que eu ia, porque eu queria ir para o movimento, alucinada, e eles achavam que eu tinha que ficar em casa. Então, às vezes, eu até falava que eu ia para o shopping, mas ia para lá, para o movimento. Mas tinha uma rádio comunitária, que foi uma rádio muito importante no final dos anos 90, que era a Costa Norte. Para o rap foi uma rádio importante. As pessoas que eu via, as coisas que eu não entendi, que hoje eu entendo, assim, foi muito importante. Era um espaço cultural que era do PT, mas a juventude dizia que não era no PT, mas fazia tudo com o PT. Aí eu terminei a escola e fui para a faculdade. Fiz um ano de cursinho, fiquei meio perdida, queria fazer história. Na verdade, queria ficar livre, porque eram muitas obrigações com a escola, era muita coisa, o dia todo. E aí eu prestei, depois eu entrei na Letras. Quando eu vou para Letras na USP, eu lembro que no final do ano, assim, eu estava bem chateada com a minha vida. E eu pensava assim, poxa, daqui a pouco eu vou virar professora da escola pública aqui do lado e vou casar com o moço da firma, porque tinha um controle muito grande da família. E eu fiz um ano de uma faculdade particular lá em Guarulhos, e aí eu fui ser professora eventual numa escola que era assim, 20 minutos da casa da minha mãe, cuja secretária era minha tia. Então o meu dia era completamente controlado. Ia para aquele lugar e eu, nossa, muito triste. E no final do ano, em novembro, eu assisti a um debate na TV Cultura, falando sobre racismo, e que era o Joelzito que estava falando, no boom do documentário dele, A Negação do Brasil. E eu falei, eu quero trabalhar com isso. Nisso eu já tinha conhecido uns meninos da UNegro, que eu comecei a fazer algo, e acompanhava, né? Você vai ser formado, você vai acompanhar numa atividade, ajudar a construir alguma coisa. E aí, que hoje são os assessores da Alessi Brandão. E aí eu fui meio sendo formada com eles me levavam para as coisas, eles legitimavam o samba como uma cultura, como uma produção cultural legítima, e que para mim era muito importante, porque eu gostava, mas tinha meio vergonha, porque ninguém gostava, e porque era conservador, porque tinha que gostar de punk, e eu não gostava, assim, hoje eu acho que eu escuto melhor, mas na época para mim era meio confuso, e eles me apresentaram uma série de coisas que eu não conhecia, e que me introduziram, assim, formalmente dentro do movimento social negro. Quando foi... Aí eu entrei na faculdade. Aí eu assisti esse documentário, esse debate, falei, eu quero trabalhar com isso, eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu estava na fila da matrícula.
passou o Noel, na época chama só Noel, ele é professor hoje da Federal de Aracaju. E ele fazia doutorado na sociologia. O professor Antônio Sérgio, ele da sociologia também, ele estava organizando um programa experimental que deu origem ao Políticas da Cor, que foi um programa de ação afirmativa financiado pela Fundação Ford, que foi lançado no ano seguinte. Então, a ideia era o quê? Financiar 10 jovens negros que tivessem entrado na Universidade de São Paulo para que eles se tornassem pesquisadores. Tinha uma coisa assim, tem que produzir conhecimento, tem que ter uma carreira acadêmica. Só que naquele ano era só para alunos das sociais. E tinha um limite do corte, do temporal, para dar tempo de fazer os processos. Não tinha entrado meninos negros nas sociais aquele ano. Tinha entrado a Flávia e o Wanderson tinham entrado. A Flávia hoje é professora da Federal de Goiás, o Wanderson é professor da Federal de Tocantins. Eles tinham entrado no ano antes, aí pegaram os dois e estavam atrás de algumas pessoas. Aí eu estava na fila da matrícula com a minha mãe e meu avô, passou o Noel. E aí ele perguntou se eu não estava afim de participar de algum rolê. Eu achei que era uma coisa do movimento social, para discutir, fazer a revolução. Só que não era exatamente, era uma formação. Eu falei, não, eu quero. Aí eles ligaram para minha casa um dia, eu fui na reunião, já tinha dado o meu nome, os documentos já estavam lá. E a ideia era o seguinte, que a gente ia ter um monitor. No final das contas, o Noel foi o meu monitor. Quem era o Noel, que hoje é professor da Federal de Aracaju. O João Batista Borges, que é o Batista, foi o primeiro coordenador da Coordenadoria dos Assuntos da População Negra na gestão Erundina, e que hoje é professor da Federal de Tocantins. Tinha a Janja, que é uma mestre de capoeira, que fundou o Nizinga, que é um grupo de capoeira super importante aqui em São Paulo e que hoje é professora da Federal da Bahia. Tinha, acho que era a Paulinha, e tinha a Tainar. Todos eram os nossos tutores, assim, hoje acho que a palavra ideal seriam tutores. E aí entramos a Flávia, o Wanderson, eu, o Flávio, que hoje está no pós-doc e fez a carreira acadêmica na História, o Flávio Tales, que trabalha que é muito importante nessas produções acadêmicas, nas produções acadêmicas, e diz que fizeram transposição didática dos materiais da História Geral da África. Ele trabalhou muito com isso. E aí entrou o Lucas e o Paulo e acho que a Ana. A Ana tinha problemas de natureza psicológica, assim, e o projeto não deu conta, a universidade não deu conta, então ela foi embora. O Lucas não entendeu nada, porque as pessoas achavam que ele era negro, ele não sabia, e acho que foi uma experiência muito difícil para ele, que ele abandonou, e assim, a gente ganhava uma bolsa. Em 2001, a gente ganhava R$330 para ir assistir umas palestras e escrever um relatório. E ainda a gente foi na SBPC, a gente era a primeira anista, estava indo para a SBPC, a gente ia fazer uns cursos no Rio. A nata da intelectualidade, que discutia relações raciais, iam falar para a gente. Então, muitos professores hoje que são super bem colocados, que já eram, eu fico lembrando só de um, mas eu nem gosto muito do que ele escreve hoje. Mas, enfim, muitos intelectuais que transitavam em torno da pauta das relações étnico-raciais, da diáspora, foram de sexta-feira falar conosco. Foi uma formação super importante. E terminou esse um ano. Aí a universidade padece disso, a universidade não pensa pedagogicamente, né? Ela pensa estruturalmente, resolver essa questão material, mas ela não pensa como construir o processo educacional. Terminou o ano, algumas pessoas estavam empoderadas de um debate, todo mundo estava empoderado de um debate, alguns foram para a iniciação, eu fiquei transitando e consegui entrar no núcleo de pesquisa em telenovelas, no programa que tinha tido origem na pesquisa do Joelzito, que era o negro na telenovela. E aí eu comecei a trabalhar nesse núcleo. Mas daquele jeito na universidade, né? Você acha que vai entrar para fazer uma coisa, mas tinha um horário para entrar, um horário para sair, tinha que atender o público. Poucas vezes, não tinha a gente era PIBIC, né? PIBIC era chão de fábrica, né? Na universidade, pelo menos em 2002 na universidade, essa foi a minha experiência. E foi quando eu me aproximei do núcleo de consciência negra na USP.
tinha uma situação específica lá, não tinha quem assumisse, não tinha um grupo de pessoas suficiente para formar com o núcleo de consciência negra, e aí a gente foi convidada, eu tinha uma ideia com uma amiga de estudar a Lélia Gonzalez, a gente foi para o Rio de Janeiro, teve acesso ao espólio da Lélia, voltou, mas muito jovem, pouca orientação, sem alguém para ajudar a gente a construir um projeto efetivo, para dar andamento. E a gente não queria, por causa que o movimento social, porque a política, mas no final das contas a gente fechou e a gente ganhou a eleição e a gente coordenou o Núcleo de Consciência Negra por 2 anos, que era, o nome da nossa gestão era Pretação, uma nova proposta e uma nova ação. E a gente já tinha muito consolidada a ideia das cotas raciais, para a gente era ponto pacífico das ações afirmativas e o diálogo na universidade era muito difícil, mesmo com os estudantes. Muito difícil com os estudantes. Eu lembro que no final, outro dia eu encontrei um rapaz que era do DCE na época, e ele veio fazer um meia-culpa para mim, falando que ele já era a favor, só que eu falei, mas era a liderança de um grupo que batia contra. E não é só que ele batia contra, desconsiderava a gente no debate. A gente construiu uma tese para levar para o Congresso dos Estudantes da USP. A gente foi pedir apoio. A gente não foi apoiado, eles não quiseram. E para a gente era muito importante que esses grupos do movimento estudantil colocados reconhecessem, no mínimo, a legitimidade do debate. Nós não éramos reconhecidos, e aí eles não assinaram. Eles dizem que votaram com a gente. Eu não lembro dessa história que eles votaram com a gente. A gente conseguiu... A universidade construiu em 2000 um núcleo de professores meio para pensar o horizonte da população negra, colocou a professora Lilia Schwartz na presidência, tinha o professor Kabengele Munanga, mas era tudo meio incipiente, ninguém queria enfrentar o debate, então às vezes a gente ia lá pedir algumas coisas e conseguia por uma culpa, enfim. A gente conseguiu um dinheiro para fazer uma semana de consciência negra na USP. Só precisava arranjar a estrutura burocrática para receber o dinheiro. A gente foi lá, conversou com o DCE. O DCE falou, era uma chapa, que era o Redemoinho. Legal, vamos construiu toda a parte burocrática. Recebeu o dinheiro. Quando recebeu o dinheiro, já era o Borandá, que era um outro grupo político. Aí foi difícil, eles não queriam dar o dinheiro para a gente fazer as coisas. Era um enfrentamento cotidiano. Eu lembro de chegar no DCE e falar assim, e aí, tudo bem que eu não era muito diplomática, mas eu tinha que encaminhar, e assim como eu não era, eles também não eram. E eu falava, a gente precisa, porque a gente precisa pagar as pessoas, vai começar a atividade. E eu lembro da liderança deles falando assim, vocês querem o quê? Ter uma relação de despachante com o DCE? O Núcleo de Consciência Negra quer que o DCE seja despachante? Então, a gente fica, os primeiros momentos assim, dos anos 2000 na universidade, tentando estabelecer o debate sobre as cotas raciais, indo por água abaixo. Quer dizer, não foi por água abaixo porque a gente depois foi vitorioso. A gente não é vitorioso na USP, mas em outras universidades a gente consegue ter essa vitória. E a gente também está organizado, em 2002 teve uma grande greve na universidade. E essa greve dos estudantes, eu acho que ela produziu quadros políticos muito importantes, não só da política partidária, mas na produção cultural. Por exemplo, os meninos esqueci uma banda, não sei o que, mágico, aqui de Osasco. Ele é Teatro Mágico, o produtor dele estava na greve. A gente percebe assim, o que ele fala, o que ele faz, a construção política e a visão dele, estava ali naquela greve, assim como a dos meus amigos, as pessoas que militam comigo. Essa greve foi muito importante e eu, pessoalmente, acho que foi a penúltima greve muito vitoriosa na USP, porque a gente não tinha professor, eu fazia aula de latim com 300 pessoas e a reitoria que quer nos dar 10, 12 professores e a gente terminar uma greve de estudante com contratação de 94 professores. E se hoje eu tenho orientadora no doutorado, é porque ela entrou naquela greve. E que aquilo foi uma mudança substancial na estruturação da FEFELESH. Não tenho dúvidas quanto a isso. Aí a gente fica na universidade, sai do núcleo de consciência negra, várias pessoas falando assim para a gente não se perder, porque o movimento faz a gente se perder. E a gente consegue criar dentro do CRUSP, eu morava no CRUSP,
um grupo de pessoas que mais ou menos se gostam, mais ou menos pensam parecido, são a favor das cotas raciais, são a favor do aborto, começam a fazer festas no CRUSP, e as nossas festas eram muito perseguidas, porque a gente instaura, é a minha narrativa, tá? Pode ter. A gente instaura o samba no CRUSP, porque não se fazia samba no CRUSP, e a gente instala também o caldo de feijão no CRUSP, porque a gente se cotizava, fazia o caldo de feijão e fazia o samba. E esse samba também era importante, porque vinha gente jovens de toda a cidade, os nossos amigos. Então, hoje eu sei que as pessoas se encontravam na galeria, na sexta-noite no Boulevard, e falavam, para onde você vai? A gente vai lá para os Cruz, porque as meninas vão fazer um samba. Então a gente fez um time de futebol, que era o Sem Condições, Futebol, Samba e Amor e Glória, e tinha as louva-deusas do samba, as capadoras compulsivas, que estabeleciam um debate na universidade a respeito de gênero, e era um gênero muito específico, eram as garotas negras dentro da universidade. Eu lembro que a gente produzia pichação. A minha mãe vai ver, ela vai ficar brava. Que era assim, o mundo não é cor-de-rosa, prechecas pretuchas. A gente fazia fanzine, foi um momento também que a gente se aproximou do Cooperifa. O Alan da Rosa, que hoje é um poeta da periferia, que as pessoas conhecem, ele estava com a gente nesse momento. Foi um momento assim que a gente vê, tinham várias pessoas ali pensando de maneira alternativa, meio contra a cultura, que achavam que tinha que estudar. E esse grupo também era um grupo de autopreservação dentro da universidade, porque eu não sei nas outras universidades, na Universidade de São Paulo você precisa ter um grupo para você ser visto, senão você vai se perder lá no processo. E esse grupo fazia com que a gente mais ou menos fosse visibilizado. Então, várias coisas tinham que passar por esse grupo. Se a gente não quisesse... Eu lembro que a gente participou da Amor CRUSP, que era a Associação de Moradores do CRUSP. Por causa da Amor CRUSP, a gente conheceu o movimento de moradia, que eu pessoalmente não conhecia. Conheceu o movimento social fora da universidade, e que era muito mais interessante para mim, e ainda é, fora da universidade, o que as pessoas fazem, o que as pessoas constroem, como elas produzem. E a gente foi indo para fora da universidade desse ponto de vista, sem perder o rumo, assim. Então, acho que assim, todo mundo terminou a faculdade desse grupo. Acho que 70% foi fazer mestrado e doutorado. Eu terminei a graduação, entrei no mestrado. Tinha uma conjuntura favorável, assim, os professores estavam numa disposição de receber os alunos negros com as pautas, né? E aí eu tinha conhecido, em 2002 ou 2001, eu tinha conhecido a Conceição Evaristo, e ela me deu o primeiro romance dela, que era Ponciá Vicêncio. Esse romance, eu não tinha dinheiro para comprar, né? Aí ela me deu e ela falou assim, olha, você lê e depois você passa para todos os jovens. E eu li e fui passando. Na época, quando eu estava pensando no mestrado, esse livro voltou para minha mão. E fazia meses, assim, anos que esse livro não voltava. E aí, quando eu mais ou menos estava interessada, esse livro voltou. E foi o momento também, mais ou menos, que eu conheci. Eu fiz todas as literaturas africanas do currículo da Letras, que eu conheci a professora Tânia Macedo. E eu achava que era era a professora que eu podia entrar na sala de aula, ela contemplava. Eu lembro que ela falava assim, agora eu vou subir no púlpito e fazer meu discurso de militante. E era um momento que você estava produzindo material sobre a lei e ela participava da seleção. Então, ela sempre tinha alguma coisa para... E ela considerava a nossa experiência na sala de aula, o que normalmente os professores não consideravam muito. Só, lá vem os militantes. Mas não consideravam do ponto de vista da possibilidade de você construir uma outra percepção sobre o mundo, amparada também nos parâmetros que a universidade oferecia, né? E foi mais ou menos nesse momento que eu entrei... eu fiz a prova e fui aprovada, e estudei um romance, O Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, e comparei com a Ponciá Vicêncio da Conceição, a ideia de africanidade, sobretudo da morte e da ancestralidade. E aí foi um momento que eu me engajei mais na capoeira, e eu vi a capoeira de um outro ponto de vista, e eu pude perceber como a capoeira me ensinou a ter mais disciplina, mas era uma disciplina do movimento, ela me ensina a pensar sobre estratégia, de como operar no mundo e, sobretudo, nos enfrentamentos que a gente faz. Não significa que eu já saiba fazer isso, mas
eu sempre penso sobre a capoeira nesse processo. E eu acho que se eu não tivesse a capoeira naquele momento, eu não teria terminado o mestrado. Porque ela me dava essa ideia de concentração e movimento. E a gente estava nos congressos dos pesquisadores negros, estava nas frentes, em toda a construção da discussão sobre juventude negra. Então, a gente participou dos encontros municipais, dos encontros regionais, ajudou a construir e participou do encontro estadual. Eu não fui para o encontro nacional por causa de alguma coisa do mestrado, mas a gente estava lá construindo um discurso estruturado de que nós éramos mortos pela polícia. Mesmo pessoalmente, a minha mãe assim, para de falar disso, porque você não vai ser morta, você não mora na favela, você tinha tem que lidar o tempo todo com essa dualidade, e porque eles não reconheciam a vulnerabilidade na qual eles estavam inseridos, os meus primos estavam inseridos. E fui construindo, aí eu terminei o mestrado, estava meio cansada da universidade, do movimento, achava que eu podia viver uma vida de professora, ter um namorado, dar aula e tomar cerveja no final de semana. E fui, durante 3 anos, tentando 2 anos, levar essa vida. Só que a vida na escola é uma vida que consome a gente. Porque tudo que a gente sabe não vale de nada na escola pública. Na escola particular, dependendo da escola, até a gramática, a linguística textual ajuda, mas na escola pública, o conhecimento que a gente tem da universidade ajuda muito pouco. E a marca que a USP deixa na gente, eu acho, pelo menos acho que foi uma das marcas que ela deixou em mim, foi da desconstrução. A gente não vai para um lugar para ouvir e para construir. A gente vai ler outro texto para falar que o outro texto é ruim, e que não presta, e que não serve, e não reconhece a contradição do contexto no qual, e da dificuldade que é construir qualquer coisa. E eu fui para a escola, primeiro eu dei aula no Conde, e aí no Conde eu ainda gostava mais, tinha a história do Saci, então eu estou assim, numa contracultura, então tem o pessoal que gosta do Saci, então eu sou uma militante, assim, sou amiga do Saci, a escola ficava muito grande para mim, eu gostava muito quando eu conseguia fazer isso. Então, eu ia lá, fazia atividade sobre o Saci, conseguia botar todo mundo do EJA para pensar. Então, uma vez ia ter uma feira cultural na escola, a EJA não ia participar. E aí eu consegui fazer uma mobilização entre os estudantes para fazer isso. Só que o professor sozinho ele se estoura muito, porque se você não tem uma coordenação pedagógica que organize o processo, que tem os colegas que eles não vão te apoiar, mas eles podem não atrapalhar, você vai se desgastando muito, e ainda mais as pessoas em torno. Para que você está fazendo isso? Se você está longe do movimento social, se só está com seus amigos falando mal do mundo, você fica muito fraco e aí você sucumbe. E eu acho que em 2002 eu sucumbi, assim, eu fiquei doente, não conseguia ver possibilidade da minha vida, das minhas escolhas pessoais, e não via muita possibilidade no mundo, assim, eu fiquei bem doente. E aí eu reencontrei um movimento, assim, porque ficar doente implica você não ter sentido para a vida. E como que você constrói o sentido da sua vida, né? E para mim sempre foi muito incômodo eu ter, os outros não terem, eu sempre ser a única. E eu queria ter mais, porque eu queria não ser a glofeiesa, e eu queria dividir a sala de aula com alguém que soubesse de creme de cabelo, do mesmo creme de cabelo que eu usava. E nunca tive essa... nem na graduação, porque na USP eu não tinha amigos negros na graduação. Os meus amigos negros, meus amigos pobres, eles estavam no CRUSP. A gente se encontrou por causa do CRUSP e produziu uma unidade ali, mas não era na sala de aula. E aí eu fui me reencontrando no movimento. Eu fui coordenadora do Núcleo de Consciência Negra, eu fui da Associação de Educadores da USP. Na Associação de Educadores da USP eu era do cursinho, então eu participei muito de cursinho popular. E, a partir da Associação de Educadores, ela me apresentou a Coab Raposo Tavares e me apresentou a Janete, que é uma liderança do movimento de moradia da Coab Raposo Tavares. E aí a gente teve uma grande empatia, afinidade, assim. Ela é mais velha do que eu, ela meio que me trata como filha, assim. Mas ela foi me levando mais ou menos assim de 2011 a 2012, assim, para uns lugares que eu não conhecia, para ver as coisas de outro ponto de vista.
E em 2012 eu fui me engajando, e aí eu fui me engajando e aí eu fui ficando melhor, porque eu passei a construir outros sentidos da minha vida para além do ir no shopping e cortar o cabelo e ter um carro bonito. Eu reorganizei o sistema de valores, assim. Não que eu não queira ter um carro bonito, não que eu não vá no cabeleireiro, não que eu goste de perfume. Mas a vida pode ser construída a partir de outros pontos de vista e um ponto de um esforço coletivo para todo mundo estar junto. E eu fui para a Coab, e aí eu fui para a Coab, comecei a ajudar nos movimentos, no movimento de moradia, nas ações da Coab, e passei a circular no Butantã, muito no Butantã. Então, na escola de samba, lá no Morro do Querosene, comecei a transitar com mais tranquilidade, e os meus amigos passaram a ser essas pessoas, e fui construindo essas relações e transformando, assim, e ficando mais forte para enfrentar a escola, porque se a gente está sozinho, a solidão não pode ser um critério para a gente pensar na escola. E eu só sei disso depois que vim para a gestão, porque a solidão é do âmbito privado. Só que a gente não pode ser sozinho. A gente tem que ter os indutores de política e as pessoas trabalhando com compromisso para dar sustentação e suporte para a gente fazer as coisas na escola. Porque senão, quantos professores a gente conhece ficam em depressão, que vão para o médico, que se afastam, que não suportam nem mais chegar na escola. E professores que fizeram coisas que não são boas, mas professores também que fizeram coisas muito legais, né? E aí eu fui participando dos movimentos. Então, eu participo do coletivo do Saci, que a gente faz uma festa todo mês de outubro a gente faz uma festa, a gente entrega 13 prêmios para os promotores da cultura popular, afro-indígena, e que não são as pessoas que estão na ponta e que assinam a burocracia, as pessoas que constroem o movimento na contradição da vida, do coletivo Carrano. Então, a gente entrega um prêmio de direitos humanos para quem trabalha com saúde mental, de maneira bem ampla, né? Saúde mental de maneira bem ampla. E fui fazendo esses movimentos, participando, compondo, aprendendo a compor, aprendendo a fazer a leitura de outro ponto de vista, na possibilidade da construção. E foi bem na época que o Haddad ganhou a eleição. Quando o Haddad ganhou a eleição, fora isso, em 2004 eu trabalhei com criança em situação de rua. Meus pais não queriam, eu deixei de fazer a iniciação científica e eu tinha um namorado que era educador social, aí eu consegui um trabalho, meus pais não queriam muito, mas eu fui ser educadora social de rua. E eu gostava muito de ser educadora social de rua, eu gostava muito das crianças, assim. Não tinha muita metodologia, assim, mas eu lembro muito deles falaram que eu era muito educada. Gostava, mas não tinha metodologia. Eu lembro que tinha um menino, ele tinha 13 anos, eu tinha 19. E eu tinha que fazer várias coisas com ele. Às vezes eu comprava sorvete para ele porque eu queria tomar sorvete. Mas isso também me deu uma outra dimensão do que é a rua e do que são as pessoas que estão em situação de rua, e como elas veem o mundo e como a gente não os enxerga, assim. E isso tudo vai junto comigo quando eu venho aqui para o céu. Aí, em 2013, o Haddad se torna o prefeito da cidade e eu estou no movimento, né? Estou me movimentando. E eu não tinha essa leitura do que era ser um diretor regional, porque na escola, nem na faculdade, quando você vai pensar na organização política e social do sistema educacional brasileiro, ninguém explica para a gente sobre a burocracia. A gente aprende a falar mal da burocracia, que a burocracia não funciona, todas essas coisas, mas a gente não... Pelo menos na licenciatura na USP, você não aprende que existem estruturas burocráticas que induzem o que você faz na sala de aula. Então, eu não tinha dimensão assim, quem que é o diretor regional, quem indica, embora o meu pai fosse supervisor de ensino. Para mim, era um cargo de carreira, não pensava sobre as pessoas que trabalhavam nas diretorias, não pensava sobre as pessoas que trabalhavam nos céus da cidade, e embora, em virtude dos movimentos... Porque assim, eu estou fora do movimento, mas eu sempre estou no rolê, né? Então, eu ia nas atividades de rap, nas atividades sobre o genocídio que aconteciam nos céus, nesses espaços culturais alternativos da cidade. Mas eu nunca pensava sobre como eles eram gerenciados. Quando começa a ter a reforma, a reorganização do sistema educacional do município,
eu começo a participar das plenárias. E eu sempre vou participar, não como professora, eu sempre participo como comunidade, embora não tenho filhos, não era, mas eu sempre participava como uma pessoa do PIDS, do Projetos, que é um grupo que existia aqui na região, que era programas de projetos integrados de desenvolvimento sustentável do Distrito Raposo Tavares. Então eu trabalhava, era membro do PIDS, tinha uma associação de mulheres, que era Mulheres de Odum, que eu participava, então eu sempre ia para esses espaços, falava desse ponto de vista, não falava como fosse professora. Só que, nos 45 primeiros dias de governo, houve uma grande greve de professores no município, mobilizadas pelo atual presidente do sindicato, que inclusive é base do Dória e foi base do Kassab. E eu achava que eu não tinha que fazer a greve, porque eu era contrária, você está 45 dias de governo, como que você vai fazer uma greve? Porque eu era base de apoio do Haddad, eu tinha mais ou menos essa história de ser base do apoio do Haddad, porém, eu tinha que juntar com a minha categoria, porque eu sou professora, eu tenho que apoiar a categoria. Fiquei nisso, e a escola que eu trabalho é uma escola contraditória. Muitas pessoas estavam no governo anterior e voltaram para a escola, era difícil de construir a mobilização. Só que tem um momento que o secretário de Educação fala que ele vai cortar o ponto. Quando ele fala que vai cortar o ponto, eu falo, eu não posso não estar com a minha categoria quando o secretário de Educação fala que não negocia com o grevista e vai cortar o ponto. Então, eu vou me juntar à categoria. No dia que a gente está fazendo essa discussão, o André Bafumi, que é o nosso diretor regional, eu não sei exatamente até hoje por que motivo, ele vai à escola. E eu fico muito brava, porque como? Ele veio aqui para desmobilizar a gente, ele é do Partido dos Trabalhadores. Olha, será que ele não tá vendo a condução equivocada do secretário de Educação? E ele vai fazer uma conversa. E os professores não falam, e eu sou a única que fala. E aí eu faço assim, como que você... Eu me apresentei e disse, olha, eu sou base de apoio do Partido dos Trabalhadores, mas não dá para entender como o secretário não negocia com os professores e fala que vai cortar o ponto. E foi um enfrentamento meio duro, assim, entre o meu e o dele. Quando isso aconteceu, eu pensei... E aí as pessoas falavam do governo, eu falei, eu nunca vou para o governo. Eu discuti com o diretor regional, eu fiz um enfrentamento político com ele. Nisso, tinha o João Kleber. O João Kleber hoje é vai entregar já, o diretor de Educação Integral da cidade. Aí acompanha a Educação Integral na cidade. E o João Kleber, ele é sindicalista e ele era da Zona Leste. E ele me via desde criança, junto com meu pai nas atividades, ele compunha um movimento lá na Zona Leste. E ele está na minha lista de e-mails, eu não sei como, mas ele está desde que eu sou adolescente na minha lista de e-mails. Aí ele era meu amigo de Facebook e ele foi acompanhando. E ele me via participar das plenárias e algumas plenárias foram na escola que eu trabalhava. E ele falava assim, eu queria levar você para o DOT. Eu nem sabia o que era DOT. Eu falei, legal. Eu continuava fazendo as coisas que eu tinha que fazer. E o João Kleber, ele era a pessoa na diretoria que pensava de maneira ampla a educação e que pensa do ponto de vista da articulação dos movimentos sociais, construindo um currículo integrador, um currículo mais democrático. Porque quando a gente fala da comunidade na escola, a gente está falando, para mim, a gente está falando disso, a gente não está falando dos fundamentalistas, a gente está falando da sociedade civil organizada que está pensando possibilidades alternativas e libertárias. E aí ele começa a falar comigo sobre essa possibilidade, e ele pensa uma estratégia de articulação no território com os movimentos sociais. Então, o nosso território aqui, o Butantã, há mais de 20 anos ele tem o Fórum da Criança e do Adolescente. A despeito do governo, o Fórum sempre está lá trabalhando. Então, ele faz a seguinte proposição. Cada escola pode liberar um funcionário, um professor, pode ser um ATE, pode ser o coordenador, pode ser o gestor, para acompanhar o fórum. E a diretoria acompanha esse fórum. O diretor, não dá para liberar o ponto, então o diretor precisa ceder o funcionário. Ele vai lá, participa desse encontro, constrói uma proposição, leva para a escola e depois a gente se encontra nos territórios. Então, a gente dividiu os territórios do distrito e 2 vezes por ano tem uns encontros, duas ou 3 vezes por ano, tem os encontros grandes nos céus da cidade.
Ele fez isso com sustentabilidade, meio ambiente e sustentabilidade, protagonismo juvenil, que foi com o FOCA, arte e cultura, que era com o Fórum de Cultura do Butantã, e ele foi me procurar para a gente conseguir construir, não só a mim, várias pessoas que ele reconhecia na região, para construir um grupo de educação para as relações étnico-raciais. Mas ele é muito sábio, porque ele falava assim como o Haddad, agora eu penso, o Haddad também falava isso, que ele não estava preocupado com reeleição, porque os partidos do campo popular, quando assumem a cidade, eles ficam uma gestão. É muito difícil se reeleger. E eu lembro claramente do João Kleber, falou, tá difícil, tem o Russomano, tá difícil a disputa do imaginário, então a gente precisa construir uma política de resistência. E os grupos de trabalho, nesse sentido, como estão junto com os movimentos sociais? E podia ser professor, não precisa ser gestor, podia ser o professor. Eles produzir essa história da resistência. E aí a gente construiu um documento, a gente construiu uma articulação aqui no território com a cidade do movimento negro, e a gente fundou o Grupo de Trabalho de Educação para as Relações Étnico-Raciais. A gente tem uma sorte que a professora Natalina, que é a presidente, hoje ela é a presidente estadual do FEDER, o Fórum de Educação de Diversidade e Relações Raciais do Estado, ela é a presidente do fórum que existia quando existia a CECADI, como todos os conselhos. Então, em tese, acabaram os fóruns, mas o movimento continua, ela continua sendo a nossa presidenta. Ela é da nossa região, professora aqui do Roberto Mangi. Então, ela compôs com a gente. Então, foi muito bacana, porque a gente conseguiu produzir coisas muito legais e a gente conseguiu construir um documento que, no final, deu a diretriz do trabalho. Então, era um encontro do poder público com os movimentos sociais e o chão da escola. Nesse processo, estava precisando de alguém aqui ele não conseguia fazer a disputa na diretoria para me levar para lá. Ele diz, né? Não sei. Mas eu acho possível, porque construir a disputa da educação para as relações étnico-raciais institucionalmente, mesmo no campo de esquerda, é conflitante, é muito difícil. E aí tinha a coordenadora do núcleo de educação, gostou do meu trabalho, do que eu fiz e perguntou se eu não queria vir trabalhar aqui no CEL. E aí eu vim. E eu era a única pessoa naquele momento do CEL que conhecia a região, que conhecia os terreiros, que conhecia o dono do bar, conhecia o dono do mercado, que mais ou menos, eu não entendo como eu entendo hoje a política institucional do Butantã, mas eu sabia assim, quem que é esse cara que estão falando? Ah, aquele cara, aqueles que falam, que mandam aqui. Eu tinha esse trânsito aqui. E a primeira vez que eu vim para cá, eu lembro que foi num domingo, e eu vim ajudar a construir eu vim durante a semana, mas ainda não estava nomeada. Eu vim ajudar a construir a chegança, que é o acolhimento de todo mundo que chega no CEL. E aí era um domingo à tarde, a Sabrina tinha chegado de viagem e deu caos aqui no banheiro. As pessoas entraram no banheiro e quebraram todo o banheiro, todo o banheiro. E teve uma confusão e os funcionários estavam já desgastados, porque o CEL vinha numa dinâmica e foi construída uma dinâmica, vem todo mundo. Vem todo mundo, mas foi pensar metodologias para todo mundo vir. E pensar também se tem estrutura, inclusive de recursos humanos, para todo mundo vir. E, efetivamente, quintuplicou o trabalho. A piscina que tinha 100 pessoas passou a ter 500, 1.000 pessoas por final de semana. Então, aumentou o trabalho. E tinha uma dificuldade de comunicação, da gente falar assim, lá vai elas que vão defender quem quebra tudo. Estão defendendo os trombadinha. E quando eu cheguei aqui, eu lembro claramente, eu acho com muita dor no coração, que perguntaram para mim quem eu era, tal. Eu fui falar, eu tenho um bom currículo, estudei na Universidade de São Paulo, fiz mestrado, né, falo inglês, né, tem uma trajetória aí, né. Não quiseram saber, eu comecei a falar, cortaram a minha fala. Aí falou assim, não, a gente não quer saber disso. Aí eu falei, então fui explicar, né, eu era uma pessoa do movimento social, também não quero saber disso. Falei, então eu sou professora de português da MF Zé Dias da Silveira. E a partir de então, eu senti o epistemicídio e eu senti o racismo como eu nunca tinha sentido na vida. A desconsideração, a sabotagem. Porque o meu currículo, ele é bem parecido
com muitas pessoas que trabalham aqui, inclusive nos cargos de gestão. Porque a gente sabe, as pessoas vêm estudar na USP e depois acabam morando por aqui. Então, tem pessoas que trabalham aqui, que foi companheiro de luta na universidade. O Butantã, a rede municipal, tem muitas pessoas com uma carreira acadêmica, em virtude do salário, uma série de coisas. E, em especial, a região do Butantã tem mais pessoas ainda. Então, quando perguntaram da minha vida profissional, eu não achei que eu fosse ofender por dizer que eu estudei na USP, que eu fiz mestrado, que eu fiz não sei o quê. Porque eu sei que tinham pessoas naquela região que tinham um currículo bem melhor que o meu. Bem melhor que o meu. Mas as coisas não se dão do ponto de vista da racionalidade. E tem uma coisa que eu não sabia e que eu acho cruel. As pessoas... Eu coloquei o adesivo do Haddad no meu carro. E aí as pessoas se espantaram, porque eu era uma pessoa legal lá no prédio onde eu moro. Como eu era uma pessoa legal e ia para as manifestações, então tinha os ultra-revolucionários que gostavam de mim, mas problematizavam a minha estada no governo, e tinha as pessoas super de direita, que como assim, você é tão legal e você está compondo com o governo do Haddad? E isso mediou absolutamente as relações que a gente tem aqui. Porque, do meu ponto de vista, as pessoas, a gente tem uma dificuldade em comunicar, tem uma ideologia neoliberal que parece que tudo pode passar por uma técnica e que essa técnica é transparente. Mas a técnica não é transparente. Inclusive, esse discurso que nivela pela neutralidade, ele tem um objetivo. Então, se mostrar... estrategicamente, se mostrar, não tem medo de falar com orgulho que meus avós são nordestinos, eu sou uma mina preta do rap e que eu gosto do movimento social. Estrategicamente, nem em todos os lugares isso é um aspecto positivo para poder construir um enfrentamento, né? Porque isso já coloca o enfrentamento de antemão. E eu vou dizer para você que foi o ano de maior sofrimento da minha vida, o ano que eu fui coordenadora do Núcleo de Ação Educacional do CEL. Porque, primeiro que eu senti a materialidade de falar o pessoal da educação não faz nada, porque as pessoas falam que na escola a gente não faz nada, que qualquer um pode ser professor, que não tem nenhuma ciência entre abrir a escola, organizar a merenda e botar os alunos para dentro da sala de aula. Parece que qualquer um pode fazer isso. Só que eu estava aqui no Núcleo de Ação Educacional do CEL Butantã. A dificuldade que a gente tinha de entrar nas escolas aqui eram potencializadas em coisas super legais que a gente conseguia entrar nas escolas do território, que era uma lógica do governo, que era uma lógica desse cinturão de resistência que a gente tinha que promover internamente. E a quantidade de insultos, de fofocas, de discursos que narravam uma suposta incompetência, porque as pessoas vão dizer disso, né? Que nós somos incompetentes, que a esquerda é incompetente. Como eu, uma mulher negra, declaradamente do campo popular, materializo fisicamente essa incompetência. E foi dos anos mais difíceis, mas eu vou dizer que foi dos anos que eu fiz mais coisas bonitas na minha vida. A gente... A partir desse grupo de trabalho de educação pelas relações étnico-raciais, a gente conseguiu identificar nos territórios os professores que tinham oficinas diretamente trabalhos com as crianças e que eram positivos. Então, a gente colocou esses professores, professores para conversar com outros professores para falar se aqui era possível. A gente pegou professor de uma escola do outro lado para fazer a oficina que ele fazia de máscaras africanas para as crianças da outra escola. E a gente sabe que uma das questões centrais, né, da fragilidade da nossa profissão é a falta de reconhecimento do trabalho. E quando você faz isso, você está falando, você sabe construir conhecimento. Botou os professores para se encontrar, trouxe os meninos indígenas para falar, fez as oficinas com as crianças. Eu lembro que teve um mês que a gente fez 50 e tantas atividades só aqui no CEL Butantã com a pauta étnico-racial. E atividades com a comunidade. Então, a gente construiu o Samba do Céu. A nossa região é uma região que tem muito tocador, mas foi desarticulada a escola de samba daqui, então eles tocam em vários lugares, mas não tocam aqui. Então, a gente conseguiu rearticular, a gente não rearticulou, né? Mas a gente
produziu várias tentativas de criar esse ponto de encontro aqui no Céu do Samba do Céu, porque eu lembro das pessoas falarem assim, as pessoas que vieram, tem algumas pessoas assim que você vê em vários lugares de samba, o céu só tem coisas para jovem, não tem coisa para gente. E o samba era um lugar que reunia todo mundo e trazia a comunidade para dentro do céu. E não vinha ninguém de fora tocar, vinham os meninos aqui da nossa região fazer o samba. E tem uma coisa que foi muito importante que a gente fez, que a gente conseguiu construir a primeira caminhada da consciência negra aqui no Butantã. Nessa lógica que o João Kleber conseguiu articular no território, a gente produzia os encontros dos estudantes. Nesses encontros dos estudantes, primeiro nos territórios locais e depois os grandes encontros, a gente discutia algumas pautas. O que aconteceu? Ia ter a conferência da criança e do adolescente. Então, a gente ficou o ano todo formando. Então, a gente ia nas reuniões de jeito, tentava convencer os professores de mandar os alunos, não tinha ônibus, então tinha que vir caminhando. E é legal, porque você caminha no bairro, os professores precisam conhecer o bairro, as crianças já estão no bairro. Eu não entendo, assim, é muito perigoso, mas as crianças estão no bairro. Então, é durante o dia, não é à noite, né? A gente conseguia fazer esses encontros. E a gente a gente organizou uma conferência livre da criança e do adolescente aqui na nossa região com esses estudantes. E depois é uma das regiões da cidade que mais levou delegado para a conferência da criança e do adolescente. E naquele ano teve uma situação terrível. Uns meninos aqui debaixo da favela do Sapé foram fazer um assalto lá em Cotia. Até hoje, eu não sei se o assalto se concretizou, acho que não. A polícia, a GCM pegou e entregou para a polícia. A polícia torturou e matou os meninos. A polícia fez um colar de bala nos meninos. Acho que eles fizeram isso meio de sábado para domingo para segunda. E as fotografias desses meninos mortos e torturados chegou via grupos de WhatsApp para todo mundo da comunidade, via o próprio celular dos meninos. Então, era 11h40 da manhã, as crianças estavam com essas fotografias no celular. E a gente estava no momento que agora está mais recuado, né, em virtude de várias ameaças, que nacionalmente o movimento negro estava construindo caminhadas contra o genocídio da juventude negra. E aí, a partir dessa experiência, todos os encontros que a gente produzia, tinha um grupo de trabalho que trabalhava com violência policial, ou extermínio da juventude negra. E no final do encontro, eles tinham que materializar aquilo que eles aprenderam no encontro, assim, né? Então, tinham muitas peças de teatro que encenavam violência policial. No último encontro, foi muito legal, muito bacana, porque os meninos trouxeram muito conteúdo e foi em novembro, então a pauta foi essa, o extermínio da juventude negra. E a gente conseguiu construir a caminhada. Então, as famílias dos meninos participaram. Nesses grupos tem os serviços da região, né? Então, o Santo Dias, que era o serviço que trabalha com criança e adolescente, em conflito com a lei, como em LA. A gente trouxe o Santo Dias para dentro do céu. Então, os meninos, a gente construir com eles umas alternativas deles não ficarem lá fazendo coisas chatas, mas eles vinham para cá. Então, tinha o cinema, eles podiam cumprir as horas dele assistindo cinema aqui no céu, participando das atividades. Nesses encontros, por exemplo, a gente conseguiu trazer o CIEJA, que eram os jovens, que é a educação de jovens e adultos, e que que estudavam de manhã, então vieram fazer as atividades. Tem problemas porque são com adolescentes, mas também eles conseguiram liderar os grupos, eles ouviram e construíram de outro ponto de vista essa história sobre violência policial, e a gente fez uma caminhada. Então, a gente conseguiu trazer o Sindicato dos Metalúrgicos, emprestou o carro de som, a APOESP sempre ajudou a gente com a faixa da nossa região. O Fundo Nacional de Direitos Humanos deu um dinheiro, a gente conseguiu comprar água. Então, a gente fez um caminho que passa por dentro da favela, aqui da região, porque para a gente era importante. E depois a gente passa pela Avenida Rio Pequeno e chega no Brasil-Japão, que é uma escola historicamente super depreciada da região, que teve muitos problemas, e a escola compôs com a gente. Nesse ano também, acho que das coisas mais bonitas que eu vi no palco do Céu Butantã, tinha uma escola que ela falou que queria apresentar uma peça de teatro, né? Crianças de educação infantil queriam uma peça de teatro. A gente falou, o teatro está aí para isso, para aprendizado,
não tem o menor problema. Aí eles vieram e falaram assim, então como que a gente constrói o público? Vamos chamar umas 50 crianças da EMEI, aí a gente coloca todo mundo no palco, sentadinho. Quando eles chegaram e mostrou o palco, não dava para ficar no palco, porque o painel era muito bonito e muito grande. Aí a gente articulou 450 crianças dentro do teatro. E quando a peça começou, todas as professoras choravam. Eu chorava, mas eu falava, não, mas eu choro porque eu gosto da história As Tranças de Bintu, né? Eu tenho uma questão emocional com a pauta. Mas não era isso só, porque as professoras super distantes da pauta também choravam. Era uma coisa inacreditável. Eram só crianças negras que estavam encenando e as crianças não teve problema com os pais das crianças brancas. Os pais das crianças brancas, inclusive, vieram para ajudar a montar o painel. A escola toda se mobilizou em torno daquela peça de teatro, que era As Tranças de Bintu, que está falando sobre um recorte geracional, é uma história do Senegal, mas não tem nenhum recorte específico de relações raciais, de combater o racismo, não. É uma história bonita e que foi encenada por crianças e que era linda. Eu, nunca mais na minha vida eu acho que eu vou trabalhar para fazer uma coisa tão bonita como aquela. Nunca mais. Acho que se tem alguma coisa assim que foi importante, foi o dia que eu vi aquela peça naquele palco, que é possível. Que a despeito da linguagem de destruição que a gente vive, que é possível. É possível esse protagonismo, né? Dessas crianças que nunca são chamadas para protagonizar as coisas. Exatamente. E aí chegou o final do ano, eu perdi. Eu perdi na disputa e aí eu me retirei e eu me tornei coordenadora da Unicel. Aí fiquei o ano de 2014 na Unicel, mas trabalhar naquela época não era insano. Eu chegava às 8 da manhã e ia embora às 1 da manhã. E aí foi quando eu perdi na disputa. E emocionalmente eu já estava numa situação que eu não daria pessoalmente, eu também acho que não seria bom para a minha vida ficar, porque o desgaste emocional do enfrentamento de uma narrativa que se propõe de um jeito e se realiza na forma de outro, é muito difícil. O jogo político pode ser da política. Acho que hoje eu sou mais forte para enfrentar. Mas ele é muito cruel, né? Porque uma coisa é você falar do público-alvo negro. Outra coisa é compor com o negro para tocar o processo, né? E aí eu acho que nesse sentido se revela muito mais das crueldades das relações de gênero, das relações do racismo, né? E que isso foi muito colocado, para mim, o tempo todo nessa disputa foi ali que materializou assim o poder. Na gestão do CEL naquele momento, a única pessoa que conhecia o território e transitava pelo território era eu. E isso passou a ser uma coisa negativa para a gestão. Se a gente está pensando numa política de representação, você ter representatividade negra nos espaços de poder é uma política importante. E aí é o primeiro momento que falam que não precisa. Não vamos bancar a disputa desse ponto de vista, da representatividade, do protagonismo. Eu acho que isso está colocado. Quando a gente estava construindo o Samba do Céu, eu não sou desorganizada, eu sou igual todo mundo. Mas existia uma narrativa sobre a desorganização. E aí tinha uma agenda eletrônica. E eu colocava lá, agendava nessa agenda eletrônica, colocava na agenda eletrônica, preenchia a agenda eletrônica. Tal dia, Samba do Céu, material, nananana. Iam lá e apagavam. Isso aconteceu por 6 vezes. E eu achava que o problema era meu. Até alguém que falou, olha, eu acho que tem alguém apagando as agendas. Porque eu coloquei tal coisa e não está. Só que isso já produz uma narrativa de incompetência, de chegar no limite. Por que é epistemicida? Porque eu deixei de falar nas reuniões. Eu escrevia para alguém do lado, eu falava, fala tal coisa. E aí as coisas caminhavam. Quando era eu que falava, não caminhava. E por mais que eu seja uma pessoa emocional, que eu fale com as mãos, que às vezes tem um amor ou um ódio na maneira como eu falo, eu não era a única que se portava dessa maneira.
Só que eu era a que era notada, né? O que se pretendia que se fosse observado, que isso fosse visto a respeito disso. E aí eu faço uma escolha de ir para a UAB, meio perdida, assim, meio sem saber direito como funcionava, meio sem entender. Eu lembro dos cursos da Secadi, porque no começo dos anos 2000, vários amigos meus foram trabalhar na Secadi, ou ganhavam edital, produziam material. Sempre que me falavam dos cursos, eu falava, os cursos da Secadi são bons. Mas não entendia de educação à distância, não entendia e não acreditava da maneira como hoje eu acredito. Na possibilidade do que seja a Unicel. Que hoje ela está para além dos cursos. A educação à distância, ela, da perspectiva do nosso governo, ela é uma estratégia de mobilização da juventude no território. Né? Acho que se tem o maior ganho quando ela deixa de ser UAB e torna-se Unicel, é a ideia de você pensar a juventude. Porque a gente acha, as pessoas quando vão falar de juventude, elas vão pensar em tênis, futebol, rap, e a dificuldade das pessoas entenderem, dos jovens pobres, né? E perigo. Precisamos fazer alguma coisa porque eles estão em perigo ou eles vão colocar as pessoas em perigo. Eles não pensam enquanto uma possibilidade de que não existe uma linearidade da vida, a minha vida não é linear, a vida de ninguém é linear, e que as condições de vida não propiciam a linearidade. Então, você tem filho, mas você é jovem, você trabalha, você é jovem, você foi para a Fundação Casa, mas você é jovem, e está tudo nesse momento da vida, que é um momento mais ou menos de experimentação e de formação. E aí as pessoas não entendiam quando a gente falava que era uma política de juventude. É uma política de juventude porque as meninas ficam grávidas e a gente não consegue encontrá-las no território. A gente sabe onde que a gente encontra só no posto de saúde, porque elas estão trabalhando, elas estão criando as crianças. E elas não têm nem uma estratégia de como voltar a estudar. De que é possível ir para a universidade e que é possível fazer um curso superior a partir que não é preciso ir todo dia, que você pode fazer na sua casa. Claro que precisa ser um curso que tenha rigorosidade, metodologia, que tenha uma sustentação para além do que está colocado no mercado. Mas que existe essa possibilidade e que era negada a possibilidade. E aí a gente fica o ano passado fazendo uma discussão estrutural da Unicel da cidade. E como eu ser coordenadora da Unicel, ainda continuei coordenando o grupo de trabalho de educação pelas relações étnico-raciais, mas, do mesmo jeito que a gente criou o grupo de educação das relações étnico-raciais antes da Secretaria Municipal fazer esse direcionamento que cada território precisava criar um. E existe uma dificuldade na compreensão da descolonização do currículo e da centralidade das relações raciais nessa descolonização. E não é só porque os negros sofrem racismo, é porque essa colonização instaurou uma lógica binária. E essa lógica binária ela é racista, mas não é que ela é racista só contra os negros. Ela é racista com toda aquela perspectiva, epistemologia que não seja euro-ocidental. Ela é racista, ela é sexista. Exatamente. Ela é classista. Exatamente. E mesmo no campo de esquerda existe uma dificuldade de compreensão que não é só ela é racista porque ela é binária e porque isso também criou o machismo e porque isso criou essas diferenciações e hierarquizou as pessoas. E ela hierarquiza as pessoas, inclusive da maneira que a gente ensina que pode ver o mundo. E isso reverberava na política do município, nas pessoas que tocavam a política do município, que não achavam que era tão importante as relações étnico-raciais, que é importante combater o racismo. E aqui na nossa região, quem tinha que tocar o grupo de trabalho tinha que ser a diretoria de formação. Mas quem acabava tocando era de programas de educação integral, que estava o João Kleber. Então tinha um distanciamento, então tinham várias coisas. Por exemplo, teve uma ação na cidade que foi muito importante, que se chamava A Leituraço, que são leituras coletivas simultâneas temáticas. O primeiro ano do Leituraço foi sobre Afro-Brasil e África, os textos. Eu participava do grupo de educação étnico-raciais do município e trabalhei na escolha dos textos. Só que, nas diretorias, teve um curso. Eu lembro que, quando foi discutir o curso, por causa da minha formação, eu ajudei na concepção
da construção do curso, pensando leitura, pensando também conceitos mínimos de teoria literária e de relações raciais para poder avançar na leitura dos textos. E a nossa diretoria não teve o curso. E no final do ano falou que tinha sido tudo construído estranho e não reconhecia o grupo de trabalho. E aí não é uma questão pessoal da nossa diretoria, é uma questão da dificuldade de compreensão. Né? Quando você fala assim, de uma perspectiva ortodoxa da esquerda, e a gente entra para dividir, eles não entendem que a maior parte da população é preta, que a maior parte da população é de mulher. Então, se você não falar com essas pessoas, não compreender a complexidade da vida a partir também desses pontos de vista, você está excluindo um grande número de pessoas. E aí eu continuei coordenando o grupo de trabalho, e o ano passado compus mais efetivamente o FEDER, que é o Fórum de Educação de Diversidade aqui do estado de São Paulo. Ajudei nas ocupações das escolas do estado, ajudei a construir algumas marchas que teve no 13 de maio, que era contra o extermínio da juventude negra, eu também compus. Fui trabalhando no movimento social, assim, porque tinha menos... conseguia cumprir o horário, assim, chegar aqui às 2 e às 10, chegar às 9, sair às 6, que antes era impossível fazer isso quando eu trabalhava no CEL. E fui, a partir da experiência que eu tive aqui, a partir desse olhar de tentar retirar as marcas negativas que a USP deixou em mim, tentar construir com outras pessoas de outro ponto de vista, tentar achar a maneira como as pessoas pensam para poder compor com as pessoas em outros lugares. Fui fazendo isso, consegui entrar no doutorado, aí eu me organizei, eu tinha defendido o mestrado em 2010, aí fiquei de 2010 até o ano passado vendo a vida, e aí consegui me reorganizar e pensar um tema do doutorado, ainda que seja na letras, que dialogue com essas minhas angústias, né? Então, eu estudo os afetos das literaturas das mulheres da diáspora africana. Então, estudo literatura, afetos, mulher negra, tal, consigo dialogar e compreender mais um pouco sobre essa complexidade que me constitui também, né? Porque eu sou essa experiência também me constitui e constitui as meninas que eu dou aula. E continuei na militância. No começo, meio angustiada por onde ia a política da UAB na cidade, porque o ano passado teve os problemas dos cortes dos orçamentos, os cursos não chegavam, não chegava cursos de graduação, quando chegava era só para professor, até que chega a Ana Lúcia Sanches, ela se torna diretora da Unicel na cidade. E aí, quando ela chega, tem um novo encantamento na possibilidade da gestão, assim, porque ela chega com muito forte essa ideia de juventude e ela reconhece na minha experiência e naquilo que eu falo, tal, uma possibilidade de construção. Então, foi o ano que eu aprendi a construir processo administrativo que eu não conheci, que eu não sabia. Não sabia sobre gestão, porque a gente precisa fazer uma argumentação teórica metodológica na gestão pública, então eu aprendi a fazer. Consegui participar de vários processos da gestão que eu acho que o movimento está muito distante. E aí, quando a gente vai para a gestão, a gente patina porque desconhece. E foi com ela, foi a partir da liderança dela, com o grupo de trabalho da UAB, que vira a Unicel, que a Unicel se pensa nesse momento como um centro de referência do ensino superior para as juventudes dos territórios CEL da cidade. E aí que a gente começa a fazer mobilização em torno do Enem, porque o que tem? As pessoas... Agora a gente tem até a televisão para falar do Enem, da inscrição, mas a gente não tinha. E muitas pessoas não sabem como faz a inscrição. E são jovens, só que são jovens que têm filhos, que trabalham, que já foram presos, e que na narrativa hegemônica da sociedade não são vistos como jovens, né? Então, a gente começa a fazer esse trabalho nos territórios, de fazer mobilização dessa juventude a partir da universidade. Tem muita gente que ia lá e perguntava, mas como faz para ir para a faculdade? Eu ainda não terminei a escola. Aí, então, a gente faz o reencaminhamento para essas pessoas, distribui informação, liga, como faz para voltar para a escola, para a EJA, para o CIEJA. No período do Enem, a gente fez grandes mobilizações nos territórios. Então, as pessoas vinham aqui e precisavam de uma boa internet para fazer.
além da internet, eu moro aqui, mas eu vou estar não sei aonde na época da prova, como eu faço? Aí tem que pegar o Google Maps, tem uma série de habilidades em torno ali que é mais difícil para muitas pessoas fazerem sozinhas. A gente fez a inscrição, a gente começa a pensar e tentar trazer para os céus os cursinhos populares, porque nos anos 90 aí, o grande protagonista da luta pela garantia dos direitos ao acesso à educação foram dos cursinhos populares. Então, hoje a Unicel se pensa como um espaço de referência e é importante dizer que, para o nosso governo, que está acabando, é importante que sejam os cursinhos populares, porque o cursinho popular faz a disputa do ponto de vista do imaginário. Ele não faz a disputa do ponto de vista, vou resolver o meu problema. Quando entrar na faculdade, porque eu vou ter um bom trabalho. Ele está disputando a universidade quando ele faz isso. E a gente vê uma quantidade de pessoas que são fruto dos movimentos dos cursinhos populares, que hoje são professores da Federal da ABC, que são professores de outras universidades, e levam e constroem a disputa internamente nas instituições. E se o campo popular teve problemas, que se ele teve uma alternativa econômica, mas não conseguiu dar sustentação para uma alternativa de imaginário, a gente precisa resolver o imaginário. E a gente acha que o cursinho popular é o substrato, é um dos elementos fundamentais para avançar na disputa sobre esse imaginário. Então, hoje, é com tristeza assim, que eu vou deixar a Unicel, mas a gente deixou aí, plantou algumas sementes. Então, a gente pegou o mapa da juventude da cidade, que o professor Denis Mariac fez, e que está lá no portal da juventude, e a gente destrinchou do ponto de vista educacional, quais são os problemas, qual que é a média de escolaridade dos jovens. A gente fez várias coisas nesse sentido. A gente construiu uma formação para todos os equipamentos do CEL sobre juventude, no qual a gente levou o Denis, que foi bárbara a fala desse professor, porque quando ele constrói o mapa da juventude, a gente está no momento de ascensão econômica e pleno emprego. Os dados são terríveis, mas a tendência é de melhora. Quando ele volta, a tendência, a crise instaurada, a quantidade do desemprego, e ele faz as análises e ele mostra para uma A mais B, tal como aconteceu na Grécia, na Espanha, quem são os principais vítimas nesse momento do desemprego. Que mesmo com as dificuldades, as famílias estão conseguindo segurar um pouquinho mais. Quer dizer, mudou um pouquinho do imaginário que o trabalho não é o fim. Só a gente, com 16 anos, tem que trabalhar. As famílias estão segurando um pouquinho mais os adolescentes para ir para o mercado de trabalho, mas se a crise se acentuar, elas não vão conseguir segurar, ainda que elas queiram. E aí a gente fez nessa mesma formação, a gente compôs com essa ideia de que juventude, qual que é esse conceito de juventude, quem era o entendido por os jovens antes, como que hoje a gente tem essa complexidade de compreensão de quem é juventude, como os movimentos sociais, em particular o movimento negro, ele foi importante para fortalecer essa ideia de multiplicidade dessa juventude, complexidade. E a gente levou também a Carol, que é do GEVAC, que é o grupo de estudos de conflitos e violência, coordenado pela professora Jaqueline Signoretto, lá de São Carlos, para falar de violência policial, para discutir segurança pública, aqui no Frigir dos Ovos, no estado de São Paulo. Grosso modo, não funciona para dar conta da segurança pública, tem aumentado os índices de assalto, de homicídios, enfim. E, por outro lado, tem como resultado o extermínio de um grupo muito específico da população, que são dos jovens negros. Então, foi uma coisa muito bacana, assim, que a gente conseguiu começar É uma indução de política, Então, a gente fez uma formação e a gente tinha planejado várias coisas, mas a gente vai embora, não sei como que vai ser no próximo governo. E o ano passado, a gente teve a Marcha Nacional das Mulheres Negras, A gente fez a Marcha das Mulheres Negras no Rio Pequeno, com as crianças, dialogando com as entidades sindicais que trouxeram estrutura, as meninas do território empoderadas, as escolas, e foi fantástico, porque a gente começou numa política de ocupação da praça. A praça na frente dessa escola tem biqueira, tem o jogo do bicho, só que nesse dia quem estava na praça não éramos nós. Então a escola abriu as portas, então tinha a feira cultural da escola, que em alguma medida dialogava com as temáticas.
As crianças fizeram coral indígena, a gente pegou um grupo aqui da nossa região, trabalha com brinquedos do mundo todo. Então tinha uns brinquedos assim de madeira desse tamanho, e as crianças aprenderam a brincar. O núcleo de esporte do céu foi super bacana, que eles foram fazer brincadeiras de ruas, então teve brincadeira do saco. Então toda a comunidade participou, as senhoras que estavam no posto de saúde foram lá fazer zumba. Então foi um momento de muita mobilização e de um currículo, de que a escola pode ser um lugar da alegria, né? Que a escola é o lugar das pessoas e que as pessoas precisam estar na escola. Foi de uma alegria, assim, fantástica. Assim, eu agradeço a possibilidade de ter podido participar efetivamente da construção, da ocupação que teve a ocupação do Brasil e Japão, que eu trabalhei mais, porque eu sou dessa região, mas teve ocupação. Outras escolas passaram a cuidar das praças, então vai fazer aula de ciência na praça, aí para fazer, precisa cuidar da praça. O currículo e a escola foi saindo de si mesma e foi saindo para fora, né? Foi muito bacana, assim, todas essas construções que me fazem hoje estar aqui. Primeiro que a escola, a formação que a gente tem, seja na USP ou seja na faculdade ou numa faculdade particular, é uma formação limitada, que ensina de um ponto de vista, que não considera, porque assim, esses conhecimentos que a gente está falando, né? Os saberes, por exemplo, dos arte-educadores de cultura negra, as experiências dos movimentos de moradia, a experiência do movimento de mulheres, elas não são vistas como um conhecimento legítimo. Né? Acho que a primeira questão é essa. A gente vai ver essas discussões lá na antropologia, né? A antropologia, que é o lugar de pensar os diferentes, ainda cabe. Agora, sistematizada como conhecimento formal nos cursos de licenciatura ou qualquer outro curso, é um caminho muito mais difícil. E isso vai se refletir no cotidiano da escola, né? Eles já começam com uma legitimidade muito maior, né? Esses cursos de ensino de literatura, alfabetização. E parece que no processo de alfabetização não está implicado os percursos das violências, do racismo, do machismo, que você alfabetiza para ler o mundo, né? Parece que você não está. Desse ponto de vista, a presença de cursos como o GDE em espaços educacionais é fundamental, porque ela dá sustentação para a gente construir um horizonte de práticas alternativas, né? Elas subsidiam. Uma coisa, o que é terrível, é o movimento social entrar e falar. Mesmo porque partes significativas dos movimentos sociais estão ligadas à universidade, né? Outra coisa é a universidade dar o aval e falar. E isso, evidentemente, que promove transformações, que vão desestabilizar uma lógica. Para onde essa desestabilização vai levar, depende da correlação de forças, mas eles dão sustentação teórica, metodológica e avalizam práticas de professores que estão na linha de frente no cotidiano. Eu acho que a partir da gestão do Haddad, porque eu era professora, eu participava das formações, a gente não tinha uma problematização desse ponto de vista, das desigualdades sociais. E você teve um movimento do município em problematizar isso. E o curso do GDE, ele vem nesse sentido. Então, por exemplo, eu vi que tinham muitos supervisores. Muitos supervisores. Supervisor que não fala com a gente. Acha que a gente não sabe ler um texto. Mas, de alguma maneira, foi tentar descobrir sobre o que a gente estava falando. E esse movimento dos supervisores, porque o supervisor, o coordenador pedagógico e o diretor, eles têm ferramentas muito importantes, porque eles que vão sancionar ou não o projeto pedagógico. Eles que vão falar se é importante ter relações raciais, se não tiver relações raciais na escola, eles que podem falar, não, precisa ter, porque é lei. Só que se ele não for convencido teórica, metodologicamente sobre isso, também vai ficar bem difícil que ele faça isso. Então, eu acho que vem compor esse cenário e é fundamental, que é muito importante, muito importante. E a gente vê que ele vem existe uma demanda para isso. Os cursos que trabalham com relações sociais de gênero, de relações raciais, eles são cursos que têm obtido muita procura.
procura das pessoas que já sabem, mas querem se fortalecer, quer ter mais legitimidade, e tem os curiosos, que estão... E aí, nesse ponto de vista, seja curioso e implemente essa curiosidade no seu trabalho a partir dessa experiência, né? Que é fundamental e que tem me preocupado, porque vai acabar, né? Eu sei que o movimento social tem um vocabulário bélico. A gente usa correlação de forças, a gente usa luta, a gente usa uns vocabulários que às vezes distanciam as pessoas. Por um lado, eu acho que a gente precisa ampliar o campo de entendimento das pessoas, o campo de entendimento daquilo que a gente fala. Então, a gente tem que mudar, tentar traduzir de outras maneiras o que é a luta. Mas que as pessoas sabem mais do que o movimento social como sobreviver à barbárie. Porque quando eu estou junto com as pessoas que pensam comigo, eu fico mais forte. Quando eu estou sozinha, eu sobrevivo e eu resisto. E eu acho que a gente precisa se encontrar. Que eu acho que é um momento da gente voltar a acreditar que é possível construir de outra maneira, não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista da vida, do ponto de vista do simbólico, do ponto de vista da alegria. Acho que a gente tem que promover esforços de generosidade, que são difíceis, muito, muito difíceis, mas a gente precisa se olhar de maneira mais generosa e se esforçar para construir o entendimento, porque assim a gente vai avançar. Eu acho que esse é o momento de avançar e que a escola é um lugar que precisa produzir e que tem a escola formal, mas tem os conhecimentos não formais da educação social de rua, tem os conhecimentos dos movimentos sociais, que podem apresentar caminhos da gente se sentir, inclusive, melhor com a gente mesmo, né? Acho que é mais ou menos isso.